Olá, sejam bem-vindos. Você está no canal Conexão Evangelística, o canal que conecta você à Palavra de Deus. E hoje te convido para estudarmos juntos o livro de Atos 26, onde vamos ver que Paulo fala ao rei Agripa. Veremos que Agripa concede a oportunidade para Paulo se defender das acusações e demonstrar o real motivo de tudo aquilo. Paulo falará com autoridades, mostrando desde a sua mocidade suas atitudes, seu caminho e como foi convertido por Jesus Cristo no caminho para Damasco. Suas palavras são tão convincentes e firmes que Agripa até tende a se converter ao cristianismo, tamanha é a devoção de Paulo em sua fé. Já Festo vê aquilo tudo como uma grande loucura, ao que Paulo dirá que todos virão e ouvirão sobre Cristo, de como morreu e foi ressuscitado dentre os mortos, de como agora seu evangelho de boas novas se espalhava por todas as províncias e regiões, e a igreja primitiva não parava. Então, desde já eu também te convido que você compartilhe esse vídeo com mais pessoas, para que mais pessoas venham estudar a palavra do Senhor. E sem mais, vamos iniciar orando, entregando esse momento a Deus. Senhor Deus, Pai amado, Pai altíssimo, entregamos a Ti, Senhor, esse momento de estudo, que o Teu Espírito Santo venha ser conosco, nos trazendo, Senhor, revelação, entendimento e sabedoria, Deus, acerca da Tua palavra. Que cada um, Senhor, que venha estar assistindo esse estudo, seja tocado, venha fazer reflexões, que a palavra seja lançada, que seja frutífera na vida de todos aqueles, Senhor, que estão aqui estudando. Seja conosco neste momento, desde já te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Atos, capítulo 26, versículo 1. Depois Agripa disse a Paulo: é permitido que te defendas. Então Paulo, estendendo a mão em sua defesa, respondeu. Versículo 2. Tenho-me por feliz, ó rei Agripa, de que perante a ti me haja hoje de defender de todas as coisas de que sou acusado pelos judeus. Aqui logo no versículo 1 e 2, a gente vai ver que esse é o terceiro discurso apologético ou de defesa de Paulo, aqui no livro de Atos. E ele já começa, agradecendo por ter direito a essa defesa, de estar fazendo a sua defesa perante a um conhecedor de costumes e leis dos judeus. Vou ler agora do versículo 3 ao 5. Mormente sabendo eu que tens conhecimento de todos os costumes e questões que há entre os judeus, por isso te rogo que me ouças com paciência. Quanto à minha vida, desde a mocidade, como decorreu desde o princípio entre os da minha nação, em Jerusalém, todos os judeus a conhecem, sabendo de mim, desde o princípio, se o quiserem testificar, que, conforme a mais severa seita da nossa religião, vivi fariseu. Então veja aí que interessante, Paulo falando que desde a sua juventude, ele diz, desde a minha juventude. Então, indica que Paulo tinha vivido em Jerusalém. Em todo esse tempo, o modo como Paulo tinha vivido foi conhecido e testemunhado pelas pessoas. E ele viveu de acordo com a mais severa seita da nossa religião judaica, a dos fariseus. E dessa maneira, Paulo fez uma descrição de seu caráter para Agripa. Então aqui ele vem mostrando como era, ele vem falando de como era a vida dele, como foi que ele viveu.
E algo que chama atenção aqui é que ele fala, né, que desde o princípio, se os quiserem testificar, né, desde a mocidade, entre os da nação dele, né, aqueles, todos os judeus a conhecem a sua vida, conhecem como foi. E fica algo pra gente aqui. O nosso modo de vida, as pessoas, elas observam, todos veem a maneira como você vive, a maneira como eu vivo. Todos sabem, principalmente aqueles que já se converteram, sabe como era a sua vida antes de encontrar com Jesus, a sua vida de antes de encontrar com Cristo, como é a vida depois, né? E muitas pessoas acompanham esse processo, né, de conversão, de mudança, né, da vida das pessoas. E a nossa vida, ela deve ser vivida de um modo que seja um testemunho contado às outras pessoas. Não um testemunho apenas por aquilo que nós falamos, mas, sobretudo, um testemunho daquilo que nós vivemos, daquilo que nós fazemos, né? Que o nosso estilo de vida venha a ser esse testemunho. Tanto o nosso estilo de vida social, aquele momento em que todos estão vendo, né? Na igreja, no trabalho, na sociedade, mas também o nosso estilo de vida no secreto, né? Que sejamos exemplo em todos esses momentos, né? Que os altares ao Senhor sejam erguidos em todos esses momentos. Versículo do 6 ao 8. Sabendo de mim desde o princípio, se o quiserem testificar, que conforme a mais severa seita da nossa religião vivi fariseu. E agora, pela esperança da promessa, que por Deus foi feita a nossos pais, estou aqui e sou julgado, a qual as nossas 12 tribos esperam chegar, servindo a Deus continuamente, noite e dia. Por esta esperança, ó rei Agripa, eu sou acusado pelos judeus. Pois que julga-se coisa incrível entre vós que Deus ressuscite os mortos? Então, mais do que uma mera tática, né, para opor os fariseus aos saduceus, essa era uma avaliação exata da reclamação judaica contra o cristianismo, a de que Jesus ressuscitou dos mortos e que a fé nele, como Senhor ressurreto, traz vida eterna. Então aqui é o que ele vem falando, é o que ele vem trazendo. A maior questão aqui era justamente essa, né? Eles não criam que Jesus era o Messias, eles não acreditavam na ressurreição, né, de Jesus. Eles acreditavam que aquilo não passava de uma farsa, que Jesus era um mero blasfemador, e ele, por isso que foi tão perseguido. Versículo 9. Bem, tinha eu imaginado que, contra o nome de Jesus Nazareno, devia eu praticar muitos atos, o que também fiz em Jerusalém, e havendo recebido autorização dos principais dos sacerdotes, encerrei muitos dos santos nas prisões, e quando os matava, eu dava o meu voto contra eles, e castigando-os muitas vezes por todas as sinagogas, os obriguei a blasfemar, e enfurecido demasiadamente contra eles, até nas cidades estranhas os persegui. Então a gente vê aqui Paulo contando,
né? Como foi ali o seu início. Ele está dizendo, né, que ele tinha imaginado contra o nome de Jesus e que nessa imaginação dele, ele deveria praticar muitos atos. E aqui ele fala de todas as perseguições que ele fez, né, aos cristãos. Ele conta das vezes que ele mandou prender aqueles que eram seguidores de Cristo. Ele fala sobre as vezes que os matavam, que ele mesmo dava o voto contra eles, né? Muitos cristãos foram mortos pelas mãos de Paulo, até então conhecido como Saulo, que é o mesmo nome, né? Não houve uma mudança de nome. E ele fala, castigando muitas vezes por todas as sinagogas. Paulo, ele era um perseguidor. Até nas sinagogas, nas igrejas, eles obrigavam a blasfemar, a negar o nome de Jesus. E dentre tantas outras coisas. Mas aí nós vamos ver aqui o que foi que aconteceu. Do versículo 12 ao 18. Sobre o que indo então a Damasco, com o poder e comissão dos principais sacerdotes, ao meio-dia, ó rei, vi no caminho uma luz do céu, que excedia o esplendor do sol, cuja claridade me envolveu a mim e aos que iam comigo. E caindo, nós todos por terra, ouvi uma voz que me falava, e em língua hebraica dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa te é recalcitrar contra os aguilhões. E eu disse: quem é, Senhor? E ele respondeu: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e põe-te sobre teus pés, porque te apareci por isto, para te pôr por ministro e testemunha, tanto das coisas que tem visto, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda, livrando-te deste povo e dos gentios a quem agora te envio, para lhe abrires os olhos e das trevas os converteres à luz, e do poder de Satanás a Deus, a fim de que recebam a remissão dos pecados e a herança entre os que são santificados pela fé em mim. Então a gente vê aqui no versículo 14, é somente nesse relato de sua conversão que Paulo afirma que a voz do céu lhe falou em língua hebraica. A língua hebraica pode ter sido literalmente o aramaico, a língua comum dos judeus do primeiro século. É duro para ti chutar os aguilhões. Provavelmente significa que Paulo não devia resistir à força divina que o movia em uma nova direção. Então a gente vê que Paulo, ele conta exatamente o momento em que Jesus vai até ele. Ele fala que era aqui por volta de meio-dia. Ele estava indo com poder, com comissão. Ele tinha pedido cartas para ir a Damasco, para prender aquele povo cristão, aquele povo que pregava o nome de Jesus, aquele povo que cria na ressurreição. Então na cabeça dele ele ia lá, ia prender todo mundo, ia chicotear meio mundo, ia matar meio mundo. Mas ao meio-dia ele viu uma luz do céu que excedia esse resplendor do sol. Já pensou, você tá andando e vir sobre você uma luz mais forte do que a luz do céu,
uma luz branca, uma luz assim que dói a vista. E essa claridade o envolveu toda aquela comissão. E foi algo tão forte, amados, que eles caíram por terra. Quando é algo do sobrenatural de Deus, nós não conseguimos ficar em pé. Quando vem algo sobrenatural de Deus sobre nós, nós vamos por terra. E foi exatamente isso que aconteceu com Saulo. E eis que ele ouve a voz falando com ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? Sabe, uma coisa que me chama a atenção é que todas as vezes que o Senhor quer falar conosco, Ele nos chama pelo nosso nome. O Senhor nos chama pelo nome. E Ele fala: Ei, por que me persegues? E Paulo ali, meio atônito, questiona: Quem és, Senhor? E Jesus, ele responde: Eu sou Jesus, a quem tu persegue, aquele a qual tu vem perseguindo vorazmente, todos aqueles que estão pregando em meu nome. Eu sou Jesus, aquele que você vem furiosamente perseguindo. Ei, tu tá no chão, mas te levanta. Coloca-se sobre teus pés, te levanta. Porque eu te apareci, foi para te levantar, foi para isto. Foi para te pôr por ministro, por testemunha de tudo que você tens visto e daquilo que eu ainda vou te mostrar. E isso é algo que muitas vezes as pessoas têm dificuldade de entender sobre o sobrenatural de Jesus, sobrenatural de Deus, as maneiras que Deus usa para levantar pessoas. Muitas vezes pessoas, quando se convertem, são duramente criticadas. Olha aí, roubou, matou, traiu, fez tudo o que presta e o que não presta, agora quer dizer que é crente. Ei, não seja você o próximo a abrir a boca para falar isso. Porque o Senhor escolhe a quem Ele quer. Ele escolhe aqueles que não são para transformar nos que são. Ele escolhe os improváveis. Paulo era alguém que, se Jesus tivesse o coração como o nosso, se Jesus tivesse o coração como o dos homens, que é falho, que é fraco e que não é conhecedor da verdade e que muitas vezes falha em amar, se Jesus tivesse o nosso coração, Jesus teria exterminado ali Paulo. Talvez tivesse o feito sofrer, pelo tanto que Paulo já tinha perseguido. Mas não. Jesus veio para, no lugar de matar, no lugar de julgar, no lugar de apedrejar, Jesus vem a Paulo e diz: levanta-te. Eu vim te colocar de pé. Eu vim te pôr por ministro. Eu vou te livrar desse povo, eu vou te livrar dos gentios, mas eu te envio aqueles que vão te abrir os olhos, te tirar das trevas, Paulo. Porque tudo que tu fez agora, achando que era para mim, não era. Você estava sob o poder das trevas, mas eu apareci aqui para você, para que você se converta à luz, para que você se liberte do poder de Satanás e se converta a Deus, para que recebam a remissão dos pecados e a herança entre os que são santificados pela fé em mim. Então, a partir de agora, tu me perseguia, tu agora vai ser o que vai levar a minha palavra.
Eu vou mudar, Paulo, a tua visão. Te levanta. Eu vou guiar os teus passos. Você estava em trevas, mas agora você será guiado por essa luz. Essa luz que te aparece agora, essa luz que está fazendo com que você não enxergue, porque você está em trevas, e quando nós estamos em trevas e enxergamos a luz, nossos olhos se escurecem, a gente não consegue enxergar. Mas agora, Paulo, você vai se converter à luz. E é isso que Jesus faz com cada um de nós, que estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, e o Senhor, pela tua graça e pela tua misericórdia, nos encontra no meio de um caminho pecaminoso, fazendo tudo errado e tudo contra a vontade dele. E é quando ele nos toma pela mão e nos chama pelo nome e diz: eis que agora você vai se converter das trevas à luz. E é onde o Senhor nos chama. E precisamos aceitar esse chamado, se colocar de pé e seguir no caminho ao qual o Senhor está mostrando. E se firmar e levar a palavra dele. Ter fé em tudo que ele está fazendo. E crer. Paulo, ele confiou. E aqui ele está contando. Ele está contando como tudo aconteceu na vida dele. E Jesus fala: eu vim para os que estão enfermos. Os que estão bons não precisam de médicos, mas aqueles que estão enfermos. Então, muitas vezes, amado, nós vemos pessoas que eram errantes, pessoas que por vezes matou outras, que roubou, que era usuário de droga, que, enfim, que fez tantas atrocidades. E a gente vê muitas vezes o Senhor resgatando essas pessoas. E às vezes, ao invés de ser aquele que dá a mão, nós somos aquele que queremos atirar as pedras. Quando o próprio Senhor está estendendo a mão. Quando o próprio Senhor está curando. Quando o próprio Senhor está fazendo, trabalhando e operando naquelas vidas. Precisamos entender mais sobre isso. E seguir a vontade do Senhor. E entender aqueles a quem o Senhor escolhe, porque não cabe a nós escolher nada. Versículo 19. Por isso, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. E aqui ele fala, não fui desobediente. É uma subestimação surpreendente à luz da fidelidade de Paulo ao chamado de Deus, inclusive através de adversidades singulares. E muitas vezes, mais importa nós não sermos mesmos desobedientes a Deus. Às vezes nós queremos obedecer a homens, fazer coisas para homens, levantar altares para homens, quando na verdade nós devemos estar focados no que é que Deus tem nos falado. O que é que Deus tem nos pedido? O que é que Deus tem nos cobrado? E temos que ter o cuidado para não sermos desobedientes ao Senhor, para sermos obedientes a homens. Imagina muitos daqueles que passaram pela mão de Paulo, que foi torturado, foi preso, morreram sem negar sua fé em Jesus. E mais adiante o Senhor transforma a vida desse homem para que ele venha ser um pregador da palavra. Versículo 20 e 21. Antes, anunciei primeiramente aos que estão em Damasco e em Jerusalém, e por toda a terra da Judéia, e aos gentios que se emendassem e se convertessem a Deus, fazendo as obras dignas de arrependimento. Por causa disto, os judeus lançaram mão de mim no templo e procuraram matar-me. Então, a fidelidade de Paulo, a visão celestial, foi exatamente a razão pela qual os judeus lançaram mão dele e o quiseram matar.
E desse modo, a postura de Paulo faz lembrar a de Pedro e de outros apóstolos lá em Atos 5:29, quando disseram: devemos antes obedecer a Deus do que aos homens. Isso é viver na prática o princípio que Jesus ensinou. Isso está lá em Mateus 10, no capítulo 10, versículo 28. Então nós precisamos, amados, viver na prática o princípio que Jesus ensinou. E deixa com que haja perseguição, deixa com que as pessoas lancem mão de nós, sabendo nós que estamos fazendo aquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Aquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Precisamos estar atentos a isso. Versículo 22 e 23. Mas alcançando o socorro de Deus, ainda até o dia de hoje, permaneço dando testemunho, tanto a pequenos como a grandes, não dizendo nada mais do que os profetas e Moisés disseram que deveria acontecer. Isto é, que o Cristo devia padecer e, sendo o primeiro da ressurreição dentre os mortos, devia anunciar a luz a este povo e aos gentios. Paulo enfatizou que a mensagem do sofrimento, morte e ressurreição de Cristo combinava com os ensinamentos do Antigo Testamento. É provável que ele tivesse em mente passagens como Isaías 52, 13. Eu vou abrir aqui para ler. Isaías, capítulo 52, versículo 13. Como muitos pasmaram. Peraí, deixa eu abrir aqui. Eis que o meu servo procederá com prudência e será exaltado, elevado e muito sublime. Como pasmaram muitos à vista dele, pois o seu parecer estava tão desfigurado, mais do que o de outro qualquer, e a sua figura mais do que dos outros filhos dos homens. Assim borrifará muitas nações, e os reis fecharam as suas bocas por causa dele, porque aquilo que não lhes foi anunciado, verão aquilo que eles não ouviram e entenderão. E é sobre isso. Muitas coisas nós não entendemos. Aquele povo não entendia. Não entendia porque eles achavam que vinha um rei para lutar, vinha um rei para acabar com tudo, para destruir tudo. E a forma como Jesus ele veio, a forma de Jesus vencer a morte, é algo que muitas vezes nós temos dificuldade de entender. Como assim? Deus deu o seu Filho unigênito. Como assim Deus deixou Jesus passar por isso? Como assim, né? E aqui fica enfatizado. Jesus, ele veio para ser o primeiro da ressurreição, como diz aqui no versículo 23. Então, de todos os mortos, todos os que dormem, Jesus, ele foi o primeiro que venceu a morte. Jesus foi o primeiro que venceu ali, que ressuscitou. E é ele que na sua volta há de ressuscitar todos aqueles que dormem nele. E aqui Paulo estava contando isso. Olha,
Jesus veio, ele devia padecer, ele deveria ser exatamente como foi, ele nos disse isso. Ele é o primeiro da ressurreição dos mortos. Ele veio para anunciar a luz a este povo, aos judeus, aos gentios. E assim foi feito. Versículo 24, e dizendo ele isto em sua defesa, disse Festo em alta voz: estás louco, Paulo? As muitas letras te fazem delirar. Festo pensou que Paulo esteve para enlouquecer por ele falar em ressurreição, em Messias, em crenças judaicas que parecia loucura para o mundo. E muitas vezes, até hoje ainda parece. As pessoas têm essa dificuldade de entender. Versículo 25 e 26. Mas ele disse: não é delírio, ó potentíssimo Festo. Antes digo palavras de verdade e de um são juízo. Porque o rei, diante de quem também falo com ousadia, sabe estas coisas. Pois não creio que nada disso lhe é oculto, porque isso não se fez em qualquer canto. Como evidência de sua verdade, sobriedade, Paulo ele salientou que os principais eventos do cristianismo não tinham ocorrido em qualquer canto, fora da vista e do escrutínio. A vida, a morte e a ressurreição de Jesus foram todas públicas e não podia ter escapado do conhecimento do rei Agripa. Versículo 27. Crês tu nos profetas, ó rei Agripa? Bem sei que crês. Paulo buscou o judaísmo do rei. Se Agripa fosse um bom judeu, ele deveria aceitar os profetas e a sua mensagem deles a respeito de Jesus. Versículo 28. E disse Agripa a Paulo: por pouco me queres persuadir a que me faça cristão? Então, aqui a gente vê que Agripa ele foi um pouco sarcástico, né? Um pouco irado, uma brincadeira, né? Sinal de que a lógica de Paulo quase o persuadiu. Versículo 29. E disse Paulo: prover a Deus que, ou por pouco ou por muito, não somente tu, mas também todos quantos hoje estão me ouvindo, se tornassem tais qual eu sou, exceto estas cadeias. Então, as habilidades retóricas de Paulo estavam no auge ao concluir ele seu discurso. Sua confiança em Cristo era tal que ele desejava que todos os que ouviam se tornassem como ele, porém sem as correntes. É por isso que ele diz: prover a Deus, né, que por pouco ou por muito, não somente tu, mas todos aqui que estão me ouvindo, venha se tornar como eu, levando a palavra do Senhor, exceção dessas correntes, mas que sejam ousados em falar do amor de Jesus e que creiam e que levem essa palavra. E dizendo ele isto, levantou-se o rei, o presidente e Berenice, os que estavam com eles assentados. E apartando-se dali, falavam uns com os outros, dizendo: este homem nada fez digno de morte ou de prisões. E Agripa disse a Festo: bem podia soltar-se este homem, se não houvera apelado para César. O julgamento objetivo só podia levar a uma conclusão: Paulo era inocente. Contudo, a vida de Paulo estava ligada ao serviço do Senhor e não a julgamentos humanos. Acusações contra Paulo foram consideradas infundadas pelas autoridades romanas e judaicas. Todavia, o apelo de Paulo a Roma colocou o seu caso em uma categoria especial
para ser deliberado apenas pelo próprio César. Então, desse livro de Atos 26, 5 importantes lições nós podemos aprender. A primeira, testemunhar com coragem. Paulo demonstra coragem ao compartilhar o seu testemunho diante de autoridades religiosas e políticas, mesmo em situações de risco. Isso nos ensina a não ter medo de proclamar a nossa fé, mesmo diante de oposição. Segundo, respeitar as autoridades. Paulo mostra respeito e reconhecimento das leis e autoridades romanas ao falar diante do rei Agripa e do governador Festo. Isso nos lembra da importância de respeitar as autoridades estabelecidas por Deus. Terceira lição: perseverar na fé. Apesar das perseguições e dificuldades enfrentadas, Paulo persevera em sua fé e ministério, mantendo-se fiel ao chamado de Deus. Isso nos incentiva a permanecer firmes em nossa fé, mesmo diante de adversidades. Lição de número 4. Ser testemunhas de Jesus. Paulo destaca que sua missão é testemunhar sobre Jesus Cristo e sua ressurreição, chamando as pessoas ao arrependimento e à fé. Isso nos lembra da centralidade de Cristo em nosso testemunho e ministério. Quinto, buscar a conversão dos perdidos. Paulo expressa o seu desejo que todos, tanto judeus quanto gentios, se arrependam e se convertam a Deus. Isso nos desafia a compartilhar o Evangelho com aqueles que estão perdidos, buscando sua reconciliação com Deus. Então, a gente conclui que Jesus chama Paulo e é justamente para contar o testemunho dele. E isso que vemos em Paulo Isso é o que vemos Paulo fazer em diversas vezes aqui no livro de Atos, diante de Agripa, diante de Festo, e mais uma vez ele não nega o chamado de Cristo. É isso. Somos chamados para fazer também hoje, dar o testemunho do nosso encontro com Cristo para todos. Algumas pessoas terão habilidades diferentes, mas algo deve ser comum: o encontro com Cristo. De uma forma ou de outra, os cristãos tiveram um encontro. Outra coisa que aprendemos é que Jesus já havia avisado Paulo que apareceria de novo para ele e que também deveria testemunhar sobre tal. Essa promessa ela foi importantíssima e a mesma coisa serve para as nossas vidas. Jesus estará conosco em todo o tempo. Ele estará ao nosso lado em todos os momentos. Vemos aqui nesse encontro que as pessoas que estão sem Jesus estão sob o poder de Satanás e precisamos entender e ter muito claro em nossas vidas. Nós nos dividimos entre aqueles que conhecem e vivem sobre o seu senhorio, sob o senhorio do inimigo. Então, não existe uma terceira via, não existe uma terceira possibilidade. Ou servimos Jesus ou servimos ao diabo. Como cristãos, é o nosso dever, nossa responsabilidade apresentarmos Jesus para as pessoas através do nosso próprio testemunho e atitudes. Então, fica tudo isso de reflexão para a gente. Então, vamos orar e agradecer por essa palavra, por esse momento de aprendizagem, por tudo que aprendemos, todas essas lições que vimos. Senhor Deus, Pai amado, Pai altíssimo, somos gratos a Ti, Senhor, por toda a Tua palavra revelada. Somos gratos a Ti, Senhor, por todo o ensinamento, por tudo que aprendemos, Pai, através da palavra, através desse estudo de hoje. Abençoa, Senhor, cada casa, cada pessoa, cada família, cada um, Pai, que dedicou esse tempo para conhecer mais da Tua palavra,
para conhecer mais de Ti e para aprendermos juntos aqui nesses momentos de estudo. Desde já, te agradecemos por tudo. Em nome de Jesus. Amém. E obrigado por assistirem até aqui. Não deixe de se inscrever, deixar o joinha, ative o sininho, assim você receberá notificação todas as vezes que tiver vídeo novo no canal. E não esqueça de compartilhar e, se for da sua vontade, se essa palavra falou com você, não esqueça de deixar algo escrito aqui nos comentários e de convidar mais pessoas para esse estudo. Então, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!